Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluias. Eu quero refletir com vocês nessa noite sobre esse texto, querido. O Senhor tem falado fortemente no nosso espírito nesses dias. Ezequiel, ele é levado em espírito por Deus a uma visão de um vale. Nós sabemos que o vale é uma planície, um local baixo, um local fundo, um local plano, porém baixo. O profeta Ezequiel foi levado por Deus nessa visão espiritual, neste vale. E nessa visão, Deus vai falar algumas coisas para Ezequiel acerca de Israel, a respeito de Israel. Porque Israel, querido, o povo escolhido de Deus, por muitas vezes Israel foi desobediente à voz do Senhor. Por muitas vezes Israel foi rebelde à voz do Senhor. Nós estamos em um contexto bíblico onde o profeta Ezequiel via e tinha visão espiritual do que estava acontecendo com o povo de Deus. Israel, tanto do norte como do sul, tanto Israel como Judá, ambas foram levadas cativas. E muitos morreram nesses enfrentamentos. Mas por que o povo foi levado cativo? Por que o povo foi saqueado? Por que muitos morreram? Porque o povo de Deus padeceu e foi humilhado diante dos seus inimigos. Sabe, querido, todas as vezes que você lê na Bíblia, você presenciar que Israel está debaixo de cativeiro, que Israel está passando prova, passando luta, passando perseguição, sendo humilhado, você vai perceber que o povo se afastou de Deus, que o povo desejou fazer outras coisas e não quis buscar mais a presença do Deus Altíssimo. Ezequiel está nesse contexto e contemplando através dessa visão o que havia acontecido com Israel. Deus leva o profeta em um vale, e quando o profeta na visão chega nesse vale, ele contempla um vale coberto de ossos secos. E como nós lemos, a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. Ou seja, um exército que já tinha morrido há muito tempo. Um exército que já tinha padecido há muito tempo. Porque os ossos estavam sequíssimos sobre a face daquele vale. Passava dia, passava noite, sol, chuva, os ossos estavam sequíssimos sobre aquele vale. Isso mostrava a realidade do povo de Israel. Quando Deus mostra para Ezequiel essa visão, Ele está mostrando a condição do seu povo. Sabe, querido, em outras palavras, o que Deus está falando com Ezequiel é o seguinte: está vendo a condição do meu povo, Ezequiel? O meu povo foi levado cativo, o meu povo morreu no meio do caminho, o meu povo se perdeu no meio da trajetória, porque deixou de buscar a minha face e seguiu após outros deuses. Muitos caíram no deserto, muitos morreram nos vales, muitos se perderam na caminhada, porque deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de seguir o conselho de Deus.
Esse relato, querido, essa visão dos ossos secos, ele vai mostrar que ele deseja a restauração do seu povo. Ele mostra para o profeta que ele deseja restituir Israel, que a vontade do Senhor não é que o seu povo viva nessa condição, mas que o seu povo seja restaurado. Sabe, querido, muitas vezes Deus mostra uma visão para mim e para você, como mostrou para Ezequiel, porque todos aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, aqueles que foram levados cativos para a Síria, neles não havia mais esperança, neles não havia mais perspectiva, porque quem está cativo, dominado, preso como escravo, não tem mais perspectiva de nada. O povo estava na Babilônia, o povo sentia a angústia, a dor de estar longe da sua pátria. Eles sabiam que Jerusalém tinha sido queimada, eles sabiam que muitos dos seus irmãos haviam morrido, e eles estavam agora debaixo do cativeiro, da servidão, de povos hostis. E talvez passava no coração de muitos israelitas: jamais voltaremos para a nossa pátria, jamais buscaremos o Senhor de novo no templo, jamais voltaremos para Jerusalém, jamais estaremos como nação novamente buscando o Senhor, porque agora olha a situação em que nós estamos vivendo, olha a condição com qual nós estamos agora, por causa da nossa própria desobediência. Mas Deus estava mostrando para Ezequiel que Ele é um Deus de restauração, que Ele é um Deus de restituição, que Ele é um Deus que muda a nossa situação da noite para o dia, ou do dia para a noite, que Ele é um Deus que intervém na nossa situação, mesmo que nós estamos vivendo como ossos secos, ou mesmo que tudo ao nosso redor parece osso seco, mas Deus pode mudar a nossa circunstância na questão de segundos, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Aleluias! O vale estava coberto de osso sequíssimo, e Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, por acaso poderão viver estes ossos? Irmão, o osso estava branco, estava seco, cheio de pó. Lembra que esses ossos um dia foi pessoas, foi um grande exército, foi uma alma vivente, foi um ser vivente. Agora estava lá como osso seco naquele lugar. Deus leva um homem em espírito e mostra para ele aquela condição, uma condição de impossibilidade, uma condição de extrema dificuldade, uma condição que não há, para um homem não há possibilidade alguma. Deus pergunta para o profeta: poderão esses ossos viver? E o profeta sabiamente diz: Senhor, Tu o sabes, Tu o sabes. Só que Deus vai além, querido, porque aqui é uma cooperação do homem, é uma cooperação de Deus. Deus não faz tudo sozinho, preste atenção. Na sua vida Deus não fará tudo sozinho. Deus também conta comigo e com você para a sua obra. Deus também conta comigo e contigo para a sua obra. Deus disse: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ezequiel diz: só o Senhor sabe. Só o Senhor, na sua sabedoria e no seu poder que contempla todas as coisas, sabe se pode. E aí, querido, Deus diz para ele, no versículo 4, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre eles e diga para eles: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Eterno, ouvi a palavra de Deus. Ossos secos. A ordem de Ezequiel foi direta aos ossos. Ele falou com os ossos. Ele estava falando com pessoas mortas. Ele estava falando com as impossibilidades. Ezequiel estava falando com a poeira. Ezequiel estava falando com o osso, irmão. Ezequiel estava falando com o inanimado que não tinha vida. Espera aí, osso seco que não tem vida? Como é que pode viver? Fala com ele. Declara a tua palavra, diz para ele: ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Sabe, querido, um dia no Éden, Deus foi lá no barro e fez o homem. Deus fabricou cada parte do nosso corpo. Fez o pulmão, fez o coração, uma bomba que bate continuamente sem parar. Como que Deus fez os nossos membros, os órgãos internos? Como que Deus fez tudo isso na sua sabedoria eterna? Criou o homem dessa maneira, uma máquina perfeita, um corpo perfeito. Nós ficamos pensando, tentando imaginar: que mente é essa?
Que mente eterna é essa que projeta um ser perfeito? Que a ciência já comprovou que o homem, o corpo humano, a natureza humana é perfeita, uma sincronia perfeita. Só um Criador soberano, poderoso, inteligente, sábio, eterno poderia fazê-lo. E um dia no Éden Deus fez cada parte do nosso corpo, construiu esse homem. E no final da sua construção material, Deus sopra o Espírito. Sopra o Espírito de vida. Aquele homem que era de barro se levanta, se coloca de pé e começa a conversar com o seu Criador e ter diálogo com Ele. Aquilo que era inanimado passou a ter vida, porque o Espírito de Deus soprou nele, e agora ele passou a ser uma alma vivente. Deixa eu falar para você, querido, parte da construção de Deus estava nesse vale. Havia ossos, havia matéria-prima humana, havia ossos naquele lugar. E onde houver, querido, possibilidades, Deus pode agir. Eu estou falando para você nessa noite, aonde houver possibilidades, Deus pode agir. Mas aonde não houver possibilidades, Deus pode agir do mesmo jeito. Aleluias! Deus disse, filho do homem. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Homem natural, homem mortal. Homem mortal, por acaso poderá viver esses ossos? E ele disse, Senhor, tu sabes. E Deus disse, então diz para ele, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Meu irmão, a intervenção divina, ela vai acontecer na sua vida. A intervenção divina vai acontecer na sua casa. A intervenção divina vai acontecer no seu coração. A intervenção divina vai acontecer na sua família. Aleluia! Diz ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele não disse escutai a palavra do Senhor. Ele disse ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Até então Ezequiel estava falando com ninguém, irmão. Ezequiel estava ouvindo a voz de Deus e estava reproduzindo o que Deus estava mandando. Ezequiel estava olhando para um vale desolado, perdido, sequidão, desilusão, desengano. Estava olhando para um vale, querido, que ninguém dava nada por ele. E Deus estava dizendo, diz a eles. E ele disse, assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eis que farei entrar em vós o Espírito e você vai viver novamente. Ele disse, você já viveu um dia. Irmão, quantos viveram um dia e morreram na fé? Quantos viveram um dia e morreram espiritualmente? Quantos viveram um dia e viveram para Deus e morreram na caminhada e no propósito de Deus? Quantos viveram porque foram cheios do Espírito, porque foram cheios da glória, mas no meio da caminhada se perderam, o fogo apagou e esqueceu o propósito e morreu? E muitos se veem como ossos secos em um vale. Sabe, querido, o mesmo vale onde os ossos estão esquecidos e perdidos, é no mesmo vale onde os ossos estão lá como algo que não vale mais nada. É o mesmo vale da revelação, é o mesmo vale do sobrenatural, é o mesmo vale da reconstrução. Foi no mesmo vale onde eles morreram e ficaram secos por muitos anos. Foi no mesmo vale que Deus os restaurou e os colocou de pé. Aleluias! Saiba que no teu vale o Senhor te restaurará. Saiba que no teu vale o Senhor te erguerá. Aleluias! Ezequiel disse, ouvi a palavra do Senhor, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor, ossos secos. É a palavra do Senhor. Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluias. E Deus foi dizendo e foi acontecendo, e Deus foi dizendo e foi sendo construído, e Deus foi dizendo e foi aparecendo, e Deus foi dizendo e foi acontecendo. Ele disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluias. Ezequiel começa a profetizar, e ele diz, porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Ezequiel obediente, irmão. Por que você não profetiza sobre a sua casa? Por que você não profetiza sobre os seus ossos secos? Por que você não profetiza sobre a situação da sua vida? Por que você não declara a palavra do Senhor sobre as suas causas, sobre a sua vida? O Senhor disse, profetiza, Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou como ele deu a ordem. Versículo 7, então profetizei como se me deu ordem.
e houve um reboliço enquanto eu profetizava. Irmão, Ezequiel nem tinha acabado de falar, já começou a ouvir o barulho de osso. Começou a ver barulho de osso mexendo. O vale foi transformado, poeira subiu, osso batendo em osso. Sabe o que estava acontecendo? Quando Ezequiel profetizou, Deus estava colocando as coisas nos lugares. Deus estava restaurando os lugares. Deus estava restaurando a situação. Quando você começar a profetizar, quando você começar a declarar a palavra do Senhor, Deus vai começar a colocar as coisas nos lugares, começará a restaurar a sua vida. Aleluias. Agora, profetizar a palavra do Senhor, querido, é viver o Evangelho, é declarar a palavra do Senhor, é respirar a palavra do Senhor, é caminhar no propósito do Senhor, é viver o Evangelho do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu quero que você abra sua Bíblia em João 14. Não fecha Ezequiel não, deixa marcado aí. Olha o que Jesus disse, João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E agora eu quero ler o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Há duas coisas aqui, querido, que eu quero destacar. Primeiro, Jesus disse que se manifestaria a mim e a você. E depois ele disse no versículo 23 que o Pai nos amará, e que ele, o Pai, viria para nós, e faremos em nós uma morada. Há duas coisas aqui, querido: morada e manifestação. Deus quer morar em nossa vida, mas Ele quer se manifestar na nossa vida. O Espírito Santo quer morar em nossa casa, e Ele quer se manifestar em nossa casa. Sabe quando Jesus disse assim: olha, em meu nome fareis sinais, maravilhas. Os sinais seguirão aqueles que creem. Se Ele mora em mim, se Ele mora em ti, através do seu Espírito, o desejo dele, querido, é se manifestar. O desejo dele é manifestar a sua glória, a sua vontade. Se ele habita em nós, ele deseja manifestar a sua vontade. Agora eu preciso profetizar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso ter a palavra. Por isso ele diz: aquele que ama a minha palavra, aquele que ama os meus mandamentos e os guarda. Eu preciso declarar a palavra, eu preciso declarar a palavra do Senhor. Eu preciso viver a palavra do Senhor. O povo foi para o cativeiro porque deixaram o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Afastamento de Deus traz secura na alma. Pecado traz secura na alma. Infidelidade ao Senhor traz secura na alma. Todos aqueles que morreram no vale, eles morreram no vale porque eles deixaram o Senhor, eles se afastaram do Senhor e eles secaram. Quem se afasta de Deus tem a grande tendência de se secar. E esse exército secou porque abandonou a presença de Deus. Acabou a carne, acabou o sangue, acabou os nervos, acabou a pele, acabou tudo, ficou só o osso seco. Osso seco não é boa coisa. Osso seco não traz boas referências para mim e para você. Mas o Senhor, querido, que é um Deus vivo, Ele deseja restaurar a nossa sorte, Ele deseja mudar a nossa situação, Ele deseja intervir na nossa vida, porque o Senhor, querido, não quer olhar para mim e para você e nos ver como ossos secos diante dEle. Talvez você diz: pastor, a minha situação é como a situação desse vale, ou talvez a minha vida é como a situação que se encontra nesse vale. Eu tenho presenciado sequidão, secura na minha vida, pó. Não tenho visto nada que me agrade. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para você, querido, para você se levantar, que o Espírito dele está aqui nessa noite para soprar sobre a sua vida e restaurar tudo que há em ti. Porque quando Deus criou Adão, Ele não criou, querido, um amontoado de osso. Ele criou um homem perfeito. Quando Deus te criou, Ele te criou o ser perfeito. Agora, qual é a nossa condição nessa noite, querido? Será que nós vamos nos sujeitar e nos render a essa situação?
Será que nós vamos ficar olhando para o vale de ossos da nossa vida? Ou para os ossos da nossa vida? E vamos achar que a situação é assim mesmo? É assim que tem que ficar? É desse jeito que vai ficar? Deus não liga para mim, não olha para mim, a minha situação é essa? Eu vou me contentar com isso? Eu vou ficar vivendo o saudosismo lá de trás? Ah, porque lá atrás Deus me usava, lá atrás eu era abençoado, lá atrás acontecia isso ou aquilo, eu fazia isso ou aquilo, Deus olhava para mim. E hoje talvez você olhe e você vê ossos secos, talvez você vê drama, tristeza, dor, mágoa, frustração. E você diz, agora acabou tudo, não tem mais jeito. Como é que isso pode voltar a viver? Não tem condição de estar seco muitos anos. Muitos anos se passaram. Está tudo acabado. Israel tinha essa mesma visão, querido, enquanto cativo. Mas nessa noite você vai abrir a sua boca e você vai declarar a palavra do Senhor. Quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus. Aleluias, porque Deus disse a Ezequiel, poderão viver. Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, então abra a tua boca e declare a palavra do Senhor. E declare a palavra do Senhor. Quando Ezequiel declarou, os ossos começaram a se mexer, juntando cada um com o seu. Sabe, querido, quando nós começarmos a crermos, declararmos verdadeiramente e viver a vontade de Deus, as coisas irão se encaixar no lugar certo. A porta irá se abrir, o propósito irá se cumprir, a promessa irá acontecer, a obra será feita. Aleluias. Ezequiel não havia acabado de falar e começou o reboliço, irmão. Começou a acontecer a obra, começou a acontecer o mover de Deus, o agir de Deus, enquanto ele declarava, enquanto ele profetizava. Mas muitas vezes pode ser que você olha para a situação, você olha para a adversidade, olha para o vale de ossos. Você até tenta declarar, mas você não escuta nada. Talvez você não vê nada acontecer. Aí você volta a estacar zero, dizendo, Deus se esqueceu de mim mesmo. Porque há quanto tempo eu morri? Há quanto tempo eu parei? Há quanto tempo eu estou vivendo desse jeito? Mas nessa noite, querido, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, não é amanhã, é hoje, é agora. O Senhor quer levantar você. O Senhor quer restaurar a sua vida espiritual, quer restaurar a sua vida na presença dEle. Ah, mas não tem condições, é sequíssimo, mas Deus tira a vida da morte, querido. Deus tira a vida da morte porque Ele é Deus. Se Ele mandar, está mandado. Se Ele falou, está falado. Se Ele declarou, está declarado. Porque a palavra do Senhor não voltará vazia nessa noite. Ela vai produzir o fruto para o qual Ele está sendo enviada. Aleluias. Ele diz, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Não é a minha palavra como uma espada de 2 fios que vai entre juntas e medulas e até a divisão da alma e do espírito. Que o Espírito Santo possa selar esta palavra no teu espírito, no nome do Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa colocar as coisas no lugar na sua vida. Que nessa noite o Espírito Santo possa soprar o seu vento e possa colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Eu não sei, querido, se foi pecado, talvez, se você se deixou levar, ou se você simplesmente virou as costas, se esqueceu, ou se não foi pecado, ou foi consequências da vida, dores, infortúnios, problemas, e por causa disso você se deixou secar, ou por causa disso você se vê em meio ao vale de ossos, sequíssimo. O que você tem contemplado por ser um vale, por ser ossos, você não consegue ver nada além. Aí você vai dizer como Israel dizia na Babilônia: jamais voltaremos. Jamais voltaremos. Jerusalém está destruída, está queimada. Não há mais irmãos. Todos foram levados. A nossa terra está desolada. Não há mais expectativa, mais esperança. A nossa nação foi saqueada, foi roubada, foi minada, foi destruída. Agora nós estamos perdidos e acabados. Talvez alguns possam dizer isso. Talvez alguns possam estar vivendo isso e dizendo: não há mais solução para a minha vida, porque está tudo seco, está tudo acabado, está tudo arruinado.
Foi o que Ezequiel viu no vale, querido. Talvez é o que eu e você vemos muitas vezes no vale das nossas vidas, das aflições das nossas vidas. Não tem saída, não tem jeito. A dor, a tristeza, a angústia, depressão. Mas só que quando Deus chega nesse lugar, querido, quando o Espírito do Senhor chega nesse lugar, aleluias, aonde o Espírito Santo chega, a vida chega com Ele. Aonde o Espírito de Deus está, aleluias, a glória de Deus está. E não há secura, e não há dificuldade, não há barreira que Deus não possa remover. Não há estado de morte, de dificuldade, de dor que Deus não possa mudar. Você precisa compreender e ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel foi profetizando gradativamente. Olha só o versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sabe o que Deus fez com Ezequiel? E Deus disse: Ezequiel, dá uma volta aí. E me fez andar ao redor dele. Sabe o que Ezequiel fez? Ele rodeou o vale, irmão. Ele rodeou o vale e estava contemplando tudinho, rodeando e olhando, tendo aquela visão. Ele rodeou todo o vale de ossos secos na sua visão, e ele só contemplava a secura. Ele só contemplava ossos branquíssimos, sequíssimos. Ele contemplou todas as coisas ao seu redor. Deus fez ele contemplar o lugar da derrota. Deus fez ele contemplar o lugar das impossibilidades, e mostrou para ele que quando ele vai agir, o lugar, o estado, a condição vai mudar segundo a palavra do Senhor. Contemple, querido, a sua derrota nessa noite, mas contemple mais a voz do Senhor sobre a sua vida, porque esse lugar, querido, vai mudar. Esse ambiente vai mudar. Estou falando profeticamente nessa noite. Este ambiente vai mudar na sua vida. Aleluias! Contemple esse lugar pela última vez, porque ele irá mudar pela palavra do Senhor. Ezequiel rodeou o vale, olhou ossos sequíssimos. Ele contemplou toda aquela tristeza, ele contemplou toda aquela ruína. Talvez passou no seu coração: meu Deus, um exército tão grande, homens, mulheres, crianças, o povo que fugiu, ou o povo que foi perseguido, ou aqueles que morreram na guerra. Quantas almas morreram nesse lugar? Quantos estão secos aqui? Contemplou toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela desolação. Deus mostrou para ele: olhe bem, Ezequiel, agora profetiza sobre eles. Agora profetiza sobre a dor. Agora profetiza sobre a secura. Profetiza sobre as impossibilidades. Profetiza, porque eu vou mudar essa situação. Profetiza, porque agora todas as coisas encontrarão o seu lugar. Declare a palavra, porque agora as coisas vão mudar. Sabe, querido, quantas vezes eu e você ficamos inertes diante das coisas? Ficamos inertes diante das nossas dificuldades, ficamos inertes diante das nossas dores, ficamos inertes diante dos vales da vida. Nós não declaramos a palavra do Senhor. Aí nós rodeamos o vale, rodeamos as nossas circunstâncias, dizemos: aí não vai dar, não pode, não tem, eu não consigo. Mas Deus está dizendo nessa noite para você abrir a sua boca e declarar a palavra do Senhor. Aleluias! Para você abrir a sua boca e declarar a palavra do Senhor. Aleluias! Sabe, querido, enquanto nós nos calarmos, nada vai acontecer. A gente quer que as coisas deem certo, a gente quer que as coisas se encaixem, que cada coisa tome o seu lugar. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos para isso. Nós queremos ver as coisas se encaixarem, mas nós não nos posicionamos. Como alguém que se põe na brecha, como foi falado, como alguém que se coloca na posição, como alguém que está ali pronto para ouvir a voz de Deus e declarar a palavra. Porque Deus quer fazer a obra, querido, mas Ele precisa e Ele conta com você. Deus poderia muito bem levar Ezequiel no vale e falar: Ezequiel, fica ouvindo, fica vendo o que eu vou fazer. E Deus mesmo pudesse fazer a obra. Mas Deus disse: não, Deus disse: contempla, Ezequiel, olha o que você está vendo, o que você vê é osso seco, eles podem viver, Senhor, o Senhor que sabe. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto, vamos fazer a obra junto. Eu quero mudar essa situação, esse cenário. Declara a minha palavra, declara, porque você vai ver que as coisas vão mudar a partir de agora. Aleluias. Ele
foi acontecendo gradativamente, irmão. Deus foi trabalhando. Primeiro Ezequiel declarou, começou o reboliço. As coisas foram sendo colocadas no lugar. As coisas foram começando a se ajeitar. Talvez o fêmur, o osso da perna estava lá longe. Talvez o vento levou. Aquele osso lá, irmão, voltou para a perna dele. Todas as coisas se encontraram de maneira perfeita, porque foi a voz do Senhor. E Ezequiel continuou profetizando, e na sequência das suas profecias, veio a carne, veio o nervo, veio a pele, aleluias, e eles foram sendo reconstruídos e levantando. Meu irmão, quando Ezequiel acabou de profetizar, estava todo mundo deitado no vale, uma multidão deitada no vale. Agora Deus disse, agora Ezequiel, profetiza o Espírito sobre eles, profetiza agora a vida sobre eles. E aquele exército se levanta em um exército grande em extremo, diante da presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma restauração completa e total. Aquilo que estava morto reviveu, porque diante da presença de Deus, querido, a morte não tem vez. Lázaro estava no túmulo 4 dias. Quando Jesus chegou, Jesus disse, tirai a pedra. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. E disse, Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu para fora, porque onde Deus chega e declara a sua palavra, a morte tem que ir embora, querido. Aleluias. Sabe, muitas vezes nós contemplamos esses lugares de derrota e nós paramos nesses lugares. A filha de Jairo tinha morrido, Jesus tinha sido interpelado no meio do caminho por causa da mulher do fluxo de sangue. E Jairo queria que Jesus fosse na sua casa para curar a sua filha, mas não deu tempo, ela morreu. Então um dos seus criados chega e diz, Jairo, não incomoda mais Jesus, a tua filha está morta. Jesus disse, Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele estava morta na cama. A Bíblia diz que Jesus disse, menina, levanta-te. E a menina levantou, querido. Sabe por quê? Porque diante das mortes, adversidades da nossa vida, Deus se demonstra e aparece com a vida. A morte não pode prevalecer diante de Deus. A secura não pode ficar na minha e na sua vida, porque o Senhor está declarando a sua palavra. Eu só vou aceitar a secura e viver com isso se eu quiser. Se eu quiser. Agora, a partir do momento que eu declaro a palavra, a partir do momento que eu creio na palavra, a partir do momento que eu digo, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor sabe que isso pode ser mudado, o Senhor sabe que essa situação pode ser transformada, o Senhor sabe que essa condição pode mudar. Aí Deus diz para mim e para você, querido, então declara a minha palavra, declara a minha palavra. Agora, eu só vou contemplar essas coisas, eu só vou poder ver a vida se manifestando no lugar da morte quando eu abrir a minha boca e declarar com fé a palavra do Senhor. Quando eu abrir minha boca e declarar com fé a palavra de Deus. Nosso problema, querida, é só ficar contemplando os ossos. O nosso problema é ficar contemplando a dor, apalpando a enfermidade, sabe? Colocando mais graus na dificuldade, nos limitando com as nossas palavras. Mas quando nós cremos na voz do Senhor, quando nós cremos na palavra do Senhor e nós a declaramos com autoridade, todas as situações são mudadas pela palavra de Deus. Romanos 1,16 diz, Paulo diz, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus, é a explosão de Deus, é a glória de Deus, é o poder do alto para todo aquele que crê. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para a salvação, querido. Salvação da nossa alma para a eternidade, é para a salvação das nossas circunstâncias, é para a salvação das nossas vidas, nos intempéries que nós vivemos. O Evangelho é o poder de Deus, aleluias. Só que nós esquecemos muitas vezes disso, e duvidamos da palavra do Senhor, duvidamos do que Deus pode fazer, e duvidamos que Deus pode fazer o impossível se preciso for. Muitas vezes nós contemplamos os cenários da nossa vida e nós paramos nesses lugares. Querido, se nessa noite você se encontra em algum vale,
ou se você se sente seco ou seca, se você tem olhado para as realidades que você contempla em sua vida e você diz, não tem mais jeito, essa situação está terminada, acabada, definida. Era o que Israel sentia no seu cativeiro. Só que Deus mostrou para um homem o que ele faz na vida dos homens, o que ele pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, quando esse homem crê. Deus quer colocar as coisas nos lugares. Deus quer reajustar as coisas na sua vida. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para declarar vida sobre você, sobre a sua casa e a sua família. Quero que você feche os teus olhos no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. O Espírito Santo nessa noite, querido, quer fazer uma obra poderosa e ajustar todas as coisas no seu coração, na sua mente, na sua alma. Ele quer colocar as coisas nos lugares. Se você sente que a sua vida está seca, que há secura na sua alma, que não há mais sensibilidade de Deus, do Espírito de Deus, você se sente como um osso seco, mas sem a providência de Deus nessa noite, para o teu espírito, para a tua alma.